para você ligado no canal Papo de Bola FC. Hoje é dia, quarta de live. Vamos receber o jornalista Giovanni Rezende. Ele que faz parte da reportagem da Rádio Play Hits, a M910, e também tem o podcast Carijocast, que fala tudo do Tupi Futebol Clube. Baita Carijocast, que traz tudo do Tupi. E você, lógico, vai trocar essa ideia com a gente. Também pode participar comigo, com o jornalista Giovanni Rezende. E também José Carlos Guizo também vai estar nessa junto com a gente. Só preparar aqui o convite, tanto para o Guizo quanto para o nosso Giovanni Rezende. Enquanto isso, você vai chegando tranquilo aqui na live, de boa, para curtir com a gente aqui. Muita coisa acontecendo aí no... Isso. Já vem chegando aí, Giovanni Rezende. Muita coisa do Tupi Futebol Clube. Como é que foi a temporada do Tupi Futebol Clube no Mineiro Módulo 2? A gente acompanhou, Giovanni Rezende já chegou aí, aguardando agora o nosso querido amigo José Carlos. Só um minutinho, Giovanni. Firme e forte. Já vai trocar ideia, meu amigo. Esperando aqui, José Carlos Guizo. José Carlos Guizo já na área. Então tá todo mundo aí. Todo mundo chegando. Só acertar minha câmera aqui, que hoje tá daquele jeito. Agora sim, primeiramente, é um prazer muito grande estar recebendo você aqui no nosso humilde Papo de Bola FC. Giovanni Rezende, baita repórter, com quem eu tô tendo uma convivência, uma experiência sensacional, pessoa fantástica. Tem um trabalho que é o Carijocast, que fala tudo do Galo Carijó. Então, torcedor do Tupi, quer ficar ligado nas últimas do Tupi, nas quentes do Tupi, tudo que tá acontecendo no clube. Olha, o Carijocast é uma excelente pedida. Giovanni, prazerzão, cara, tá contigo aqui no Papo de Bola, prazer mesmo, e ter você participando. Alan, sempre uma honra, cara. Quando precisar, estamos aí, porque é muito bacana, acompanho demais o seu trabalho também, estamos curtindo sempre ali no Instagram, acompanhando tudo que você posta, as paradas interessantes que vocês divulgam, as lives, muito bacana sempre. E, pô, espero estar à altura dos comentários feitos por você, viu, cara? Eu sei que o Tupi foi eliminado recentemente, né? Tô devendo o Carijocast do encerramento, né? Mas eu tô pensando ainda. Tô com calma, tô querendo ter a cabeça mais tranquila para poder fazer. Afinal de contas, já acabou. A gente vai ficar um tempinho, né? Depois desse último episódio que vai ser gravado, ficar um tempinho sem fazer alguma coisa. E vamos retornar apenas quando, claro, começar a ter as informações para o próximo ano, quando se intensificarem, né, os trabalhos visando a temporada 2022, que infelizmente para o Tupi é de mais um ano, né? No módulo 2, o Galo Carijó, que eu acho que todo mundo tende a concordar, não é uma equipe de módulo 2, né? Uma equipe que é uma camisa muito grande do interior de Minas Gerais. É uma equipe que deveria estar no módulo 1 do Campeonato Mineiro e, no mínimo, na Série C do Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o tamanho ideal do Galo Carijó. Concordo plenamente, Giovanni Rezende. E aqui, com essa camisa bonita da Ferrari, direto de Campinas. Ele foi craque no 15 de Piracicaba e também me deu um suporte muito grande nesse projeto do Papo de Bola FC. Meu boa noite para você, José Carlos Guizo. Muito boa noite a todos os amigos que estão presentes com a gente. A partir de agora no Papo de Bola FC do Instagram. Muito boa noite, Alão. Mais uma vez, obrigado pelo convite de participar. E boa noite, Giovanni. Você também é da imprensa. Satisfação muito grande, prazer enorme, imenso mesmo, participar com você junto no nosso canal aqui. Obrigado pela presença, Giovanni. Não, prazer é todo meu. Cara, o Guizo, o Giovanni tem um trabalho fantástico, esse Carijocast. Eu sou suspeito de falar, porque realmente o trabalho que o Giovanni desenvolve, seja no Carijocast, seja nas reportagens, é sensacional. É uma pessoa que dá um suporte muito bacana, um amigo que eu ganho nesse mundo do rádio que eu tanto amo, e é muito bacana mesmo, é prazeroso trocar essa ideia e essa resenha com o Giovanni. Giovanni, vou começar e depois o Guizo também vai fazer umas perguntas para você. Vamos lá falar de Tupi Futebol Clube. Bora. 3 vitórias,
2 empates, 6 derrotas. 13 gols, sofreu 17. Não vou mentir pra você. No início, me iludiu. Me iludiu o Tupi Futebol Clube no início. Futebol bem jogado, uma equipe bem postada. Na minha opinião, tá, Giovanni? Mas eu gostaria de ouvir muito você. Rafael Novaes, pra mim, não tem culpa nenhuma da forma que ele pegou a equipe. Não foi ele que montou o elenco, mas ele, assim, pegou faltando 8 dias para começar o campeonato, mas ficou aquele gostinho que poderia ter chegado, pelo Sim. nível que a gente acompanhou esse Mineiro Módulo 2. Olha um pouquinho dessa campanha e depois eu queria entrar num jogo a jogo com você, Giovanni, deixando um abraço aqui pro Jackson Queiroz, pai do Caio Queiroz do Tupinambás, está lá em Curitiba acompanhando essa live. É com você, Giovanni. Não, a gente está de total acordo. Alan, o Tupi começou, né? A gente até tinha uma expectativa bem negativa, para falar a verdade, acho que o torcedor que acompanhou sabe, por conta de tudo que aconteceu, né, da véspera do torneio. A gente tinha, faltando 8 dias, para ser mais preciso, como você bem destacou, né? O Rafael, até na postagem de despedida dele, hoje do Galo Carijó, colocou 10 dias, mas a gente, precisamente, 8 dias antes da estreia, o Tupi teve aquela debandada da saída do investidor e de alguns jogadores do elenco, né? Porque ficou também aquela divulgação, principalmente por parte dos torcedores, de que todo o elenco do Galo Carijó saiu faltando. Não, tinha um elenco. O Juninho já tinha conversado comigo, inclusive, eu tinha trazido alguns áudios dele no próprio CarijóCast, falando sobre já ter uma base montada com vários jogadores da temporada passada, que foi o que a gente viu, né, nessa temporada 2021. E então saíram 9 jogadores, né? É gente pra caramba. O Tupi teve 8 dias para trazer jogadores de reposição, alguns indicados pelo próprio Rafael. Então a expectativa era a pior possível, né? Esperava a estreia contra o Ipatinga, um rival de um tempo, né? O Tupi contra o Ipatinga tem sido um jogo, apesar de não ser um rival como é o Tupinambás, como era o Sport, tem sido um jogo de muita rivalidade, tem sido um jogo de muito bafafá, muita conversa, muito bastidor há alguns anos. Né? Então, já se esperava o pior. Vai enfrentar o Ipatinga jogando em casa, o Ipatinga com investimento maior, com Y no meio de campo, Augusto Recife, e o Tupi vai tomar um sacode, um vareio de bola. E teve, uma semana antes da estreia, né, um amistoso contra a equipe do Betim, de maior investimento, em que o Tupi empatou. Aí já começou aquela situação, é amistoso, ok, mas, eu esperava uma surra pro Betim também. Será que esse time do Tupi, em pouco tempo, será que não... Ou o Rafael conseguiu manter o que o Anderson Florentino vinha fazendo? Será que as peças que o Rafael trouxe, será que elas não dão caldo? Mas mesmo assim, a expectativa bem abaixo. Aí o jogo contra o Ipatinga, o Tupi me faz uma partidaça. Quem estava no estádio municipal pôde acompanhar, quem ouviu o jogo, quem viu pela Futebol Mineiro TV, o Tupi fez uma partidaça. Era jogo para ter feito 6, 7 gols, sem brincadeira, sem tirar nem pôr. Criando oportunidades, perdendo um caminhão de gols, e aí a perspectiva se abriu. E em seguida veio o jogo contra o Nacional, em que o Tupi perdeu, e infelizmente a gente tem que falar, apenas por conta das falhas cometidas pelo goleiro Vitor Hugo. Infelizmente, 2 falhas determinantes para o resultado do jogo. O Tupi fez um bom jogo. Aí a expectativa mudou completamente da água para o vinho, né? Já começou-se a pensar no Tupi. Mas olha, eu vou ser sincero e vou ser honesto com todo mundo aqui. Desde o início, acho que o pessoal que me acompanha sabe, eu estou sendo o mais honesto possível em relação ao Tupi e tenho falado. Eu não via no elenco do Galo Carijó uma equipe brigando para classificar. Mas tem aquele componente, né, Alan? O Campeonato Mineiro do Modo 2 é um torneio muito equilibrado. Então, quem sabe, colocando uma boa margem de resultados positivos, conseguindo, quem sabe, 2 vitórias seguidas, você consegue uma classificação, né? Você embala, aí você consegue uma classificação com outros resultados positivos em casa. É natural, é um torneio de nível muito equiparado entre as equipes. Mas aí é que veio o ponto principal, o Tupi não teve regularidade. E aí a campanha se encaminhou para o que a gente viu, né? O time conseguindo grandes vitórias, derrotas bizarras, para não falar outras palavras, né? De um time completamente diferente, que vencia de 3-0 um oponente no domingo, chegava na quarta-feira, parecia que era um outro time. Então, uma irregularidade muito grande, e principalmente, acho que a gente vai tocar mais sobre esse assunto durante o restante da live, uma defesa de brincadeira, uma defesa que em momento algum do campeonato conseguiu se encontrar, facilmente batida, lenta em determinados momentos, e uma vítima constante da bola aérea. Era ter uma falta lateral ou um escanteio para o torcedor do Tupi tremer. Essa que foi a verdade desse Campeonato Mineiro do Módulo 2.
Verdade, verdade, tudo isso que você tá falando, e tá chegando a galera aí, a Gisele Rabelo, Gil Arruda Chazão, um abraço pra você, obrigado aí por estar curtindo essa live também, João Moreira, pode participar, tá, gente? Pode deixar pergunta pro Giovanni, o Giovanni responde numa boa, ele não fica em cima do muro, tá? Tem isso também, pode Vou deixar tentar. sua pergunta. Mas agora, quem vai perguntar pra você, Giovanni, antes de eu entrar em algumas rodadas do campeonato aqui, é o nosso José Carlos Guiz. Guiz, pode fazer uma pergunta pro Giovanni aí. Giovanni já abriu um leque aí que vai fazer boas perguntas para ele aí, rapaz. Então, Giovanni, como eu disse anteriormente, né, com o Alain, eu acompanhei o Tupi aqui na Copa São Paulo Futebol Juniores, aqui na região. E a gente via que o Tupi tinha uns garotos, né, que tinha potencial, com certeza, de jogar no time principal. Que nem você acabou de falar, né, que é debandada uma semana antes. Afetou muito a equipe, ô Giovanni? Ah, com certeza, Guizo. Foi uma situação que era um investidor que tinha chegado, né? Em relação a esses meninos da categoria de base, infelizmente, o que se trata de categorias de base do Tupi nos últimos anos tem sido uma vergonha. Existia um acordo, uma base montada pelo André Luiz, ex-jogador, que é empresário de jogadores, que tinha conseguido as melhores campanhas do Tupi recentes, né, que foi vice-campeão mineiro do Sub-20 e conseguiu essa classificação para a Copa São Paulo. Aí manteve-se uma base, perdeu um ou outro jogador, conseguiu trazer outros, fez uma campanha interessante na Copa São Paulo, mas aí depois também saiu, aí se montou uma nova categoria de base que, se você acompanha no noticiário, viu a confusão que deu em cima das categorias de base, a questão envolvendo as clínicas, a relação de pagamentos e não pagamentos, tudo isso que está aí explicado minuciosamente pelos colegas da imprensa aqui de Juiz de Fora. Então, a base do Tupi foi uma verdadeira confusão nesses últimos anos e, infelizmente, pouco se aproveitou desses jogadores que se destacaram, né? Muitos, inclusive, nem estão mais no Tupi, alguns foram para outros lugares. Mas nesse Campeonato Mineiro do Módulo 2, né, tinha toda essa esperança, porque o próprio presidente destacava, né, no mês que antecipava a estreia da competição, de que esse investidor tinha assumido uma responsabilidade grande com o clube, tinha ficado responsável pelo pagamento dos salários diretos de jogadores do time, né, de determinados jogadores e também de toda a comissão técnica. Estava tudo alinhavado, seria o pontapé. O Tupi começou a anunciar alguns jogadores aí com rodagem de futebol. Um jogador com rodagem no futebol mineiro que poderia com certeza acrescentar nesse elenco do Tupi, que é o Diego Palinha, meio campista. O Vinícius, zagueiro. Né, Guilherme? Ô, Giovanni? Exatamente. Democrata. Era um jogador que poderia acrescentar muito nessa campanha. O Vinícius, zagueiro, que teve passagem por Santos, equipes grandes do futebol brasileiro, também era um jogador desses contratados e pagos pelo gestor. Faltando 8 dias ainda, de maneira inexplicável, eu digo de maneira inexplicável porque é o seguinte, a diretoria explicou que houve algumas divergências contratuais e por conta dessas divergências acabou havendo a ruptura do Tupi com esse empresário. Mas eu digo de maneira inexplicável porque se você tem um acordo com esse empresário e ele quebra-se faltando 8 dias é porque esse acordo é frágil. É porque não há algo alinhavado que proteja o clube. Né? Porque se você está pensando no clube, você pensa primeiramente na hora que chega um investidor desse de fora em proteger o clube. E faltando 8 dias, se esse empresário, se esse investidor sai, é porque obviamente não houve uma proteção adequada. Isso para mim ficou bem claro. E aí, faltando 8 dias, você desmonta 9 jogadores do elenco. Desses 9 jogadores, 6 eram titulares do treino que foi feito contra o Aimoré, se não me engano. Antes da debandada. 6 desses 9 eram titulares. Obviamente, a gente fica naquela questão, né? Como é que vai ser agora? Quais jogadores ficaram? Como é que vai fazer? Vai pegar alguns jogadores do time sub-20 que fez uma péssima campanha no Mineiro desse ano? E aí? O torcedor estava preocupadíssimo, porque a gente falava enquanto estava tendo a campanha do sub-20 no Mineiro, que estava sendo horrível, a gente falava a todo momento, não, o time do sub-20 é do sub-20, vai aproveitar um ou outro aí para o time profissional, que o time do sub-20 foi montado em cima da hora também. Um ou outro vai ser aproveitado, como o Gabriel Neto foi aproveitado em dado momento, não chegou a entrar em campo com grande quantidade de pontos, de tempos, mas foi aproveitado, mas um ou outro ia ser aproveitado e tudo mais. Só que aí, faltando 8 dias, veio aquele negócio, igual como é que faz para completar o time. Aí veio o Rafael, que acho que foi até um arranjo rápido, né, da diretoria do Tupi, conseguiu, em menos de um dia dessa dissolução, né, do investidor com o Tupi, conseguiu achar o Rafael já tinha algum conhecimento, trouxe alguns jogadores que ele conhecia,
indicou alguns jogadores que ele conhecia, mas, sendo sincero, a debandada obviamente prejudicou e muito, mas eu acho que o que prejudicou mais, Guizo, o amigo que está ligado também aqui na nossa live, foi a falta de autonomia do Rafael. Eu acho que ele não teve autonomia para indicar as peças que eram necessárias para o elenco e muito menos para trabalhar. Porque a gente sabe disso, a gente sabe que houve e há uma interferência muito grande da diretoria no trabalho do treinador. Isso já acontecia na temporada passada, mas era minimizado porque você tinha a presença de um diretor de futebol, que era o Adil, né? E nessa temporada não tinha um diretor de futebol. Tudo era com o presidente. E o presidente ia no vestiário, o presidente conversava com atletas, o presidente participava da preparação. Então, eu acho que tem que haver... Tudo bem o presidente participar, estar presente, mas eu acho que tem que haver uma separação. Acho que tem que haver um profissionalismo no departamento de futebol. Então, eu acho que a falta do profissionalismo do departamento de futebol bem montado foi determinante para essa campanha fracassar, para essa campanha desse ano de 2021, que não tem outra palavra para definir que não fracasso, né? Time que quase chegou, mas não chegou, e quase caiu, mas não caiu. É fracasso, não tem como determinar. O Tupi vai para o seu terceiro ano no módulo 2 do Campeonato Mineiro, é fracasso. Pro tamanho e pro nome que tem o time, fracasso. Vou aproveitar, Giovanni, que você tocou num ponto interessante. Primeiro, você tocou, antes de eu fazer uma... Então, já tem pergunta aqui para você. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu vou te perguntar uma coisa. Você terminou de falar num ponto importante. Foi desfeita a parceria, ninguém entendeu e ninguém sabe como. Como é que foi alinhavado isso? Como é que, faltando poucos dias, já desfaz uma parceria dessa? Alan, a informação que foi dada pelo presidente, só para a gente trazer a informação oficial, né, é de que tinha um acordo, né, de porcentagens, né, pelos atletas em caso de negociação, que faltando pouco tempo para o Tupi entrar em campo, que o investidor queria mudar esse acordo de porcentagem. Mas aí também fica a palavra da diretoria contra a palavra do investidor. O investidor depois não se pronunciou mais, né, mas essa é a versão oficial de que houve uma quebra aí neste acordo e por isso foi encerrada a participação. Mas volto a repetir, acho que é uma falha muito grande você não pensar em defender o clube faltando 8 dias para o campeonato começar. Não, depois o investidor pegou jogador, pegou treinador e pé na estrada e tchau Tupi, tchau e benção. Agora, interessante essa parte do investidor, porque a gente já entra numa outra parte. Antes de eu começar a falar das rodadas, o Guilherme te perguntar também, tem pergunta aqui do pessoal que está participando com a gente, dos internautas. É o seguinte, o Giovanni, você vê como é que é a coisa, esse lance do contrato com a empresa que ia gerir, aí você pega o goleiro que foi destaque, o menino foi destaque, que é o menino Ézio, foi destaque, não tinha nada alinhavado com ele, Giovanni. Absolutamente. Então você vê, o erro começa lá com o investidor, mas termina num jogador que é patrimônio seu. E esse jogador não tinha um contrato com você? Não entendi. O que você mais ou menos já apurou ou tem em relação a esse caso do goleiro Ézio? Ainda é tudo muito confuso, né, Alan? Porque é impressionante o jogador participar de todo um campeonato, ser destaque e não ter um vínculo, né? Eu acho que isso é assustador. Claro que o cara pode ter jogado o campeonato como vínculo de amador, vínculo de jovem também, mas o Tupi tem que pensar nessa situação. Você vê que um jogador seu está destacando até para que você não perca o cara de graça. Obviamente a gente sabe que existe toda aquela questão de transferência internacional, que o clube está protegido como formador. E o Ézio esteve durante essa temporada no Tupi, isso está registrado na CBF, por meio do BID, da federação, o Tupi vai ter algum direito. Mas igual na transferência local como essa, o jogador simplesmente sai, ponto final. E o Tupi não tem o que fazer. Agora vai tentar correr atrás do jogador para renovar o salário, o cara não vai achar o melhor para ele, né? Principalmente porque ele tem um empresário e o empresário já achou uma outra situação. Então, vacilaram, é um erro tremendo. Eu sei que é praticamente impossível você manter um jogador para a temporada seguinte, porque, como disse o Ricardo em uma última transmissão na Rádio Play Hits, o campeonato existe o papo de que ele volte a ser realizado na data original. A data original é fevereiro, março, dependendo, né? Então, tipo assim, mesmo assim, olha, se a gente está em setembro, agora iniciados hoje, né? O mês de setembro, dia 1º hoje. De setembro até março, você não ia conseguir manter esse jogador. Ele é um atleta, ele é um profissional, ele precisaria trabalhar. Então, dificilmente ele já ficaria, ele buscaria um outro clube. Agora, nesse dito segundo semestre, ele buscaria um outro clube, é natural. Mas se você tem uma situação alinhavada com um jogador que é destaque, você pode fazer um empréstimo, né? Você pode transmitir ele de outra forma para que ele continue jogando, continue recebendo. Então, existem outras maneiras de você proteger um bem valioso do clube. E não foi o que foi feito. Agora,
o jogador vai embora, o Tupi não recebe absolutamente nada pela transferência e vai ficar nisso mesmo. Enquanto isso, o clube está com uma dívida gigantesca que está sendo efetivada, né, na justiça, não tem como pagar, vai ter que, mais uma vez, tentar pedir empréstimos, né, para conseguir quitar esse valor, porque o patrocinador que ia fazer a obra lá no Sardes Oliveira está paralisado por conta de um processo de tombamento e outras questões que já vinham acontecendo desde o início da pandemia. Então, o clube está total refém disso. Aí depois não sabe por que acontece esse tipo de coisa. Não se pensa no patrimônio, não se pensa nos bens que o clube possui, né? E a proposta tem que ser, essa crítica tem que ser feita. Quando o presidente chega, o Juninho assume, ele fala de o Tupi não pode perder jogador de graça, o Tupi não pode ter jogadores aqui sem receber pelos atletas. E aí, na primeira oportunidade, um destaque sai de graça, não fica meio contraditório, né, esse argumento? Então o torcedor fica sem entender. Mas, infelizmente, pelo que a gente tem acompanhado, eu acho que o torcedor do Tupi, torcedor de estádio, ele tem sido realmente o último interesse da diretoria. A diretoria não está preocupada com o torcedor, né? E o presidente reiteradamente já falou sobre isso várias vezes, reiteradas vezes, de que quem manda no Tupi é o sócio. Então, acho que o torcedor, infelizmente, vai ficar aguardando para ver o que acontece. Lamentável, lamentável. Tem a pergunta aqui do João Moreira para você, Giovanni, que é o seguinte. Giovanni, você disse que o problema principal era a defesa. Mas por que você acha que sacaram os atacantes e a defesa continuou quase toda a mesma? Vamos lá, sacaram os atacantes. Por que sacaram os atacantes? Porque no início da competição, antes do Tupi tomar uma lavaiada de gol, né, Alan, o Tupi estava criando muito, mas não estava fazendo gols, né? Então o Rafael tentou outros jogadores para a posição. Agora, em relação ao setor defensivo, não tinha peça, não tinha jogador. Você tinha, vamos lá, 3 zagueiros que se revezaram na titularidade. O Adalberto, que praticamente jogou todos os jogos, né? O Adalberto jogou todos os jogos. E revezaram Tavinho e Douglas. O Douglas ainda jogou mais do que o Tavinho ainda. Exato, exatamente. O Douglas jogou ainda mais ainda. Você pode dizer que revezaram porque o Tavinho em alguns jogos entrou, né? Com o decorrer da partida e tudo mais. Aí você tinha como outras opções na zaga o Vitor e um outro zagueiro jovem também. O Vitor eu nem vi. Exato. O time apresentando diversas falhas defensivas e que o treinador sabia que existiam. Esses jogadores que estavam lá à disposição não foram utilizados. Eu acho que fica bem claro para a gente entender que, primeiro, não havia ou confiança nesses atletas, né, pela idade, por serem jogadores jovens, ou porque não havia qualidade de disposição. Os únicos jogadores que o treinador via como qualidade no elenco eram os 3 que ele utilizava. Então, para mim, fica bem clara essa situação. O elenco do Tupi, mais uma vez, desbalanceado, que foi a principal crítica feita no ano de 2020, né, que o elenco foi remontado por conta daquela parada da pandemia. Depois, na hora que voltou, o time foi remontado, mas foi remontado sem lateral esquerdo. Foi remontado com apenas um atacante de área. E esse ano, mais uma vez, aconteceu a mesma coisa. Um time desbalanceado. Um time que tinha muito jogador para frente, muito jogador para meio, muito jogador para ataque, e não tinha zagueiro, não tinha lateral. Lateral esquerdo no sufoco. O Gabriel Neto voltou no meio da campanha e no jogo que ele seria útil, ele foi expulso junto. Então, um time totalmente desbalanceado. Não tinha jogador para substituir peças que precisavam. Você vê que o time estava com muita dificuldade no setor defensivo, setor de meio de campo. Não houve contratações para esse setor. Trouxe o Ian, beleza, um grande jogador importante. Espero que para a temporada que vem seja um jogador que permaneça. Mas era a principal necessidade do time do Tupi? Eu acho que não. Acho que a principal necessidade do Tupi era um setor defensivo. E não houve buscas para esse setor. Mas o que você falou, né, Giovanni? Não tinha um homem forte ali, não tinha um diretor. Presidente é para presidir. Eu penso assim, presidente é para presidir o clube, é para dar o bicho, é para cuidar dessas outras partes. Tem que ter um gerente de futebol, ou então um diretor de futebol, para estar no dia a dia com os jogadores, para estar no dia a dia com o treinador. Perfeito. Alô, professor Rafael Neves, ou Rafael Novaes, você está precisando de quê? Você está tendo a dificuldade, você não tem um lateral direito, você não tem um lateral esquerdo. É essa posição que está carente no time. Para te falar a verdade, Giovanni, eu não sei nem se o Tupi tinha analista de desempenho, que é um profissional importante em todos os clubes do futebol brasileiro hoje em dia. No futebol de hoje em dia tem que ter analista, mas o Tupi tinha. O Tupi tem analista de desempenho, que até o pessoal que fazia também aquelas filmagens de bastidores e as fotos do Tupi nas viagens, isso o Tupi tinha. Né, mas é real, o departamento de futebol do Tupi estava desestruturado. Eu entendo o presidente, até por questão de contenção de despesa, querer centralizar, mas eu acho que principalmente para um clube como o Tupi, com exigência como tem o Tupi, apesar de se negar essa exigência, né, de falar, o torcedor vem quando ganha, que ele já falou isso em entrevistas, o torcedor vem quando ganha.
Eu acho que o tamanho que o Tupi adquiriu, principalmente nos últimos 20 anos, não é mais o Tupi dos anos 90 que ele foi presidente. Eu acho que ele tem que pensar que é outro clube. É um clube campeão brasileiro da Série D, é um clube campeão da Taça Minas Gerais, é um clube ex-campeão mineiro do interior. Então é uma exigência completamente diferente, se espera do Tupi. A imprensa de Belo Horizonte, reiteradas vezes, entra em contato com a gente para saber de Tupi. Outros clubes não têm esse interesse, nem do estado, nem de fora do estado, como tem o Tupi. Então, o Tupi não foi tratado como o tamanho dele merece. Essa é a verdade. E não caio mais nesse papo. Como eu disse na transmissão, nas transmissões, esse papo de que a gente teve problemas. São 2 anos seguidos tendo problemas. No ano que vem não dá para ter problema. No ano que vem tem que entrar com tudo planejado e tudo certinho. O Campeonato Mineiro do Modo 2 já começou para o Tupi, o de 2022. Já começou. Ele até a estreia já está rolando planejamento, é a partir de agora. Mas tem que resolver as questões da dívida. Tem que resolver as questões da dívida. Tem que resolver outras coisas do clube. Tem que resolver. Mas o planejamento se segue. Agora é a hora de vamos correr atrás de um diretor, mesmo que seja alguém do clube, um vice-presidente, que seja, vamos correr atrás de um diretor. Vamos ver quem já é funcionário aqui que pode nos ajudar. Vamos lá. Vamos já começar a pensar num esqueleto do time. Vamos já conversar com alguns atletas para já voltar. Mesmo que eu ache, na minha opinião, que não tem que manter base, porque essa base já mostrou em 2 anos que não tem condição. Vamos lá. Mas já começou o Campeonato Mineiro do Modo 2. Não dá para pensar faltando um mês para começar, não. E o torcedor e a imprensa de Juiz de Fora não vai aceitar mais uma vez o papo de que não teve tempo ou que teve problemas. Porque a impressão que fica é de falta de seriedade. E aí, meu amigo, com falta de seriedade e falta de organização, como é que você arruma patrocinador? Porque a desculpa agora é a pandemia. A desculpa agora é a pandemia. E, vamos ser sinceros, é uma desculpa que cola, né? Porque, de fato, na pandemia, muita gente teve dificuldade, muitas empresas tiveram dificuldades e cortaram o patrocínio, cortaram esse tipo de verba, né? Mas o próximo ano a gente espera, se Deus quiser, se tudo der certo, que seja um ano mais tranquilo, né? Então, se você não tem credibilidade e confiabilidade, se falta uma semana para o campeonato começar, tudo cair por terra, como é que você vai arrumar um patrocinador? Como é que você vai arrumar alguém que quite a despesa do clube? Complicado. Então, acho que já tem que começar a partir de agora. Não dá para pensar mais igual era na década de 90. Eu vou esperar 3 meses, que o Tupi era muito comum isso acontecer. Esperava chegar 3 meses faltando para a competição, aí na imprensa falar que não tinha dinheiro e que ia tirar o time da competição. Isso acontecia todo ano. O torcedor do Tupi até brincava. Quando é que o presidente vai vir aqui na imprensa para falar que o time não vai participar do torneio porque não tem dinheiro? Todo ano é assim, porque acha que se falar isso vai cair do céu um patrocinador que vai trazer dinheiro e vai botar o time no campeonato. Isso já aconteceu. Aconteceu quando o Omar Pérez assumiu a questão do Alpercom. Mas foi uma vez. Foi outra vez com o Bretas também. Mas aqui na década de 90, início dos anos 2000, as coisas mudaram. A gente está em 2021. Se você não tiver profissionalismo no futebol, o futebol não prospera. Já está provado aí. A gente está vendo uma porção de clube grande que está na beira da extinção por conta da falta de profissionalismo. Um clube pequeno, com todo o respeito da palavra, porque eu sou um torcedor do Tupi com muito orgulho e é meu primeiro time. É um clube pequeno, comparado a um Cruzeiro, por exemplo. Se o Cruzeiro está na situação que está, imagina o Tupi. Sem perspectiva de receita e sem uma torcida numerosa. É complicado. Que situação, rapaz, que situação. Deixando um abraço aí pro professor Gustavo Brancão, sucesso na caminhada com o Tupinambá Futebol Clube, prestigiando a live. O grande Davi, lateral do Tombense, ou melhor, Davi, não, David, lateral do Tombense, um abraço para você, para mim um dos melhores laterais de Minas Gerais, tá curtindo também a nossa live. José Carlos Guizo, fique à vontade com o nosso convidado aí, com o Giovanni Rezende, meu amigo. Viu, Giovanni? Que nem você falou, né? Da imprensa tem um time para torcer, da mesma imprensa tem um time para torcer. Eu não falo nada, eu sou ponte pretano. Não nego a ninguém. Tem que falar, eu falo, seja aqui, bom, seja ruim. Mas deixa eu falar um negócio aqui pro Giovanni, porque o negócio é sério. Você é Ponte Preta, mas o maior de Campinas é o Guarani. Não, cada um tem opinião, né? Eu não vou contra a opinião de ninguém. Cada um tem sua opinião. Mas, que provocação feia, rapaz. Eu queria falar, eu não vou falar para não ficar chato. Pode ficar à vontade, rapaz. O Giovanni te responde, pode ficar à vontade. Fica à vontade, meu amigo. Não, que é isso, é brincadeira. Mas viu, Giovanni, que nem você falou de empresário, né? Engraçado que quando o empresário vem para o seu clube, ele já conhece 50% da divisão de base que você tem. Ele não entrou hoje no seu clube, não. Ele já estudou há muito tempo. Aí ele vem e ele faz a seguinte proposta para você. Pessoal, é o seguinte, ó.
eu vou montar o clube para vocês, eu vou pôr jogador, eu vou pagar o salário, só que, ó, é o seguinte, rapaz, eu preciso levar alguma. O que vocês têm? Nada. Tem jogador. E o que acontece? Aí você dá sei lá, não digo hoje, não é mais fácil, né? Hoje é testado o jogador pro empresário. A porcentagem, aí ele vai embora, do atleta. É porcentagem. Aí ele vai embora, a outra coisa que ele fala, olha, se eu vender um jogador, veja bem, eu te dou 20% para vocês. O jogador que é meu. Se vocês venderem o jogador que é seu, eu te dou 30%, 70% é meu. Tá errado. Se o cara é meu, como é que eu vou te dar metade para você? Mas então eu já começo por aí. E o que ele faz? Ele abandona o clube, ele leva tudo que você tem de melhor, ele deixa uma dívida violenta para você pagar, né? Quando se faz vai fazer o contrato, Giovanni, o conselho não pensa que ele vai usar o teu clube, a tua cidade, o teu nome, a tua marca. O conselho não pensa. O conselho pensa que não, o empresário chegou, ele vai pagar, vamos montar. Aí, meu filho, você fica aí, em situação de um monte de clube aqui, não digo em Minas, que eu não conheço assim muito bem, a região de Minas aí na parte mais do interior, mas aqui em São Paulo tem clube que está acabando. Tá, basicamente a mesma coisa, Guizo. Basicamente a mesma coisa. Aqui, ó, o futebol do interior, inclusive de Minas, ainda é pior, porque a Federação Paulista, querendo ou não, com todas as dificuldades que tem, ainda tem uma estrutura montada. Clubes até a Série A3 recebem alguma ajuda da federação para participar. No Campeonato Mineiro é o módulo 1 e ponto final. Módulo 2 e a segundona, que é a terceira divisão, os clubes não recebem absolutamente nenhum auxílio para participação, ainda tem uma taxa de quase 10 mil reais por jogo a pagar. E aí eles querem que os times sejam fortes ainda. É duro, né, Giovanni? Não tem como você manter um clube assim, né? Impossível. É difícil, não tem como. É a situação. Tem um monte de clube aqui. Situação aqui em Minas é bem complicada, Guiz. É até mais difícil que o interior de São Paulo, se você quer saber. Porque, igual o Giovanni falou, não tem apoio nenhum. Infelizmente, não tem apoio nenhum. E aí, pinta essa pandemia. Alguns clubes com gestores que não têm credibilidade nenhuma, meu amigo. Aí complica mais ainda o meio de campo. Nenhuma. Mais ainda. A gente está vendo isso em grandes equipes do estado de Minas Gerais. Por exemplo, vou fugir do Tupi um pouco, porque a situação do Tupi a gente já está cansado de saber. O Ipatinga, por exemplo. O Ipatinga é uma equipe que disputou Série A do Campeonato Brasileiro. Uma equipe campeã estadual. Equipe campeã estadual. E isso tem o quê? 15, 16 anos. É uma equipe que, em um curto prazo, tocou o céu e também caiu igual um foguete pro lado contrário. Porque foram gestões desastrosas, tenebrosas. E, inclusive, o Ipatinga, o torcedor cruzeirense vai me perdoar, mas o Ipatinga foi um tubo de ensaio perfeito porque ia acontecer com o Cruzeiro. Porque, inclusive, os nomes eram os mesmos. Tava lá o Perrella participando por trás. Tava lá como é que é o nome do outro? O Itaí? Itair Machado participando por trás. Aí, anos depois, o Cruzeiro me contrata esse mesmo Itair Machado achando que ia ser diferente. Não foi. A diferença é que o Cruzeiro tem uma torcida gigantesca e o Ipatinga não tem. Aí o que aconteceu? O Ipatinga beirou extinção. Agora ele retorna, já está há alguns anos no módulo 2, porque não consegue sair do módulo 2, porque o módulo 2 é um campeonato muito difícil, é um campeonato muito complicado aqui em Minas, porque ele é muito equilibrado, igual a gente vem falando, é muito equilibrado. É um equilíbrio bom? Não. É um equilíbrio para baixo mesmo. Equilíbrio, os times não são tão qualificados assim, mas é muito equilibrado, é muito difícil ganhar. E tem muito time de camisa. A gente fala sempre isso nas transmissões. Qual campeonato de segunda divisão estadual com times campeões estaduais, com o time campeão brasileiro? É difícil. Você olha o módulo 2 do Campeonato Mineiro hoje, você tem Democrata de Governador Valadares, que é uma equipe grande do interior do futebol do Brasil. Você tem Vila Nova, de Nova Lima, que é uma equipe grande do interior do Brasil. Você tem o Tupi, você tem o Tupinambás, você tem Guarani de Divinópolis. Você tem equipes assim que estiveram Democrata, Jacaré. Exato, equipes que estiveram no módulo 1 do Campeonato Mineiro, na elite do Campeonato Mineiro, por muitos e muitos anos. Aí você vai para a segundona, lá, a terceira divisão estadual, você tem o Uberaba. O Uberaba é uma equipe que disputou Série B do Campeonato Brasileiro. O Uberaba é uma cidade grande do estado de Minas Gerais. Tem um bom tempo que tá na segundona, né, Giovanni? Exato, já tá terceira, quarta temporada, não consegue sair da segundona, porque é muito equilibrado. E ninguém investe, porque sabe que não tem retorno. Porque são campeonatos que não tem um pingo de apoio. Então é muito difícil mesmo se fazer futebol no interior de Minas. A gente entende esse lado dos dirigentes,
A gente entende, só que dentro da dificuldade você cria alternativas. Afinal de contas, você não quis ser o presidente de um clube que disputa o módulo 2 do Campeonato Mineiro? Então o mínimo que você tem que fazer é ter alternativa. Senão você não disputa. Porque se todo ano você vai entrar no campeonato alegando dificuldade, para que você assumiu o cargo? Vamos ser sinceros, para que você assumiu o cargo? Se você todo ano vai alegar dificuldade. Você não tem uma ideia? Você não tem um pensamento do que se fazer para o clube arrecadar? Bota em prática. Ah, mas não é assim, então não concorre à eleição. Perfeito, exatamente, é isso mesmo. É muito complicado. Vamos falar um pouquinho das rodadas. O Giovani já pincelou a primeira, que a primeira foi sensacional. Pegou Ipatinga, foi 2-1, poderia ter sido 1-7 no time do Nicanor, que deu muita sorte naquele dia. Na segunda rodada, Giovani também pincelou. Jogo lá em Muriaé, perde de 2-1 para o Nacional, infelizmente teve a infelicidade do goleiro Vitor Hugo. E aí, na terceira rodada, era o jogo da recuperação, Giovani. Era aí em casa, começou. Com Serranense, lanterna do campeonato. O que passou para a gente da imprensa e também para o próprio torcedor? Hoje é dia de caixa no Serranense. E aí, a casinha começou a cair com 4 minutos de jogo, bola no segundo pau, o zagueirão do Serranense vai lá e encaçapa a primeira, e aí já não deu mais. 3-0 no... 3-1 foi o jogo, mas 3-0 só no primeiro tempo, aí complicou Fora a papeleta, expulsão do Vitor Hugo. O único achado desse jogo foi o goleiro Ézio, né, o Giovani? A única coisa boa que o Tupi teve desse jogo, que pôde extrair desse jogo, foi a entrada do goleiro Ézio, né? Mas foi um desastre. O Tupi vinha de 2 boas partidas, mesmo a derrota do Nacional, vinha de 2 boas partidas. Era um jogo para se confirmar contra uma equipe que posteriormente foi rebaixada e com uma campanha lamentável. Praticamente só venceu o Tupi mais um, né, no torneio. Então era o jogo para redenção, para resolver o problema do Tupi e se colocar lá em cima. O Tupi jogou mal demais, não conseguiu em momento algum voltar para o jogo, e quando estava mais ou menos igualando a partida, teve a expulsão do goleiro, que foi o último ato do Vitor Hugo, né? Infelizmente, olha, não é nenhuma crítica à pessoa Vitor Hugo, ao goleiro Vitor Hugo. Eu acho que o erro não é dele, o erro é de quem contrata. Um jogador que está parado há muito tempo, igual ele estava, principalmente da posição que ele que é goleiro. O goleiro, quando fica parado muito tempo, ele tem muita dificuldade para retomar a parte física, porque o goleiro precisa de ritmo, uma posição que demanda ritmo, porque demanda elasticidade, demanda posicionamento, demanda velocidade de resposta. Então, ele está parado há muito tempo. Ah, Giovani, mas ele era reserva do Tupinambás, mas ele era reserva, ele não tinha ritmo de jogo. É um goleiro que estava há anos sem ritmo de jogo profissional. E é muito diferente. Eu vejo que tem muita gente ainda que fala, mas o cara joga na várzea. É totalmente diferente, gente. Futebol profissional e futebol de várzea é completamente diferente. O cara que disputa a várzea, por mais organizado que seja, por melhor que sejam os jogos, ele não tem o nível de preparação, ele não se dedica 100% ao treinamento, porque ele precisa trabalhar, né, para botar comida em casa. Muitas das vezes ele não ganha nada ou ganha uma ajudinha de custo para participar. O cara que é profissional, ele se dedica 100% porque ele trabalha com o futebol. Então, o nível de exigência e o nível de cuidado que o atleta precisa ter para esse nível profissional é muito maior. Muito maior. Totalmente diferente. Então... E o Guizo sabe disso, que o Guizo foi atleta profissional, né, Guizo? Você pode dar uma pincelada disso aí também com o Giovani aí, rapaz. Correto. Tudo que o Giovani está falando é verdade. Porque você tem que se dedicar àquilo que você faz. Você é goleiro de futebol profissional, então você vai seguir tudo que o clube está te mandando para você. É que nem o Giovani falou. Não adianta o amador jogar no profissional. Já foi feito o teste em vários jogadores, ele joga que 2 jogos, depois o que acontece? Aí ele vai lembrar que ele tem um amigo não sei aonde, que ele gosta de visitar, ele vai passear, ele não se dedica 24 horas ao clube. Esse é o problema do amador. Não que ele seja um jogador ruim, não. Gui, você explica melhor. Não é que tem um amigo que vai visitar, às vezes vai tomar um beer night, um negocinho meio diferente, uma caiaba. Fala a verdade, Gui. Você jogou bola, Gui. Jogou ele aí, eu não sei. Português, claro, que vai visitar um amigo, não. Ele vai tomar um beer night, ele vai curtir uma cidade onde ele foi contratado pelo clube. Isso acontece, Gui. Aquele que... É verdade. O futebol hoje em dia, eu não sei se vocês vão entender assim como eu penso, mas o futebol hoje em dia requer do profissional o quê? O futebol é intenso, o futebol ele é brigado, e principalmente nesse Mineiro Módulo 2.
Nesse Mineiro Módulo 2, a gente sabe que o futebol é brigado, ele é disputado, é palmo a palmo. Você tem que estar bem fisicamente. Por que muitas pessoas falam assim comigo? Alan, você é meio doido, você não gosta do Messi, você gosta do Cristiano Ronaldo. Não é questão de não gostar do Messi e gostar do Cristiano Ronaldo. Eu acho o Messi um baita de um jogador, mas o Cristiano Ronaldo, o que me impressiona nesse cara é o poder de finalização e o quanto o cara se cuida. O cara tá com 36 anos, tá metendo gol, decidiu hoje pra Portugal aí, nas eliminatórias, e o Portugal não jogando porcaria nenhuma. Vou deixar um abraço aqui rapidinho, ô Guilherme. Deixar um abraço aqui pro Tebes. Alô, Tebes! Um abraço pra você, tá curtindo a live. Quero gol sábado, hein, Tebes? Vamos balançar a rede sábado aí. Um abraço pro Tebes do Tupinambás e a torcida pra galera do Tupinambás. Prossiga, Guilherme. É a mesma coisa que você acabou de falar, né? O cara que não se dedicar naquilo que ele faz, então é bom nem se fazer. Nem se fazer. Porque o Giovanni pode falar melhor pra gente, né? Ele, como imprensa, você acompanha futebol amador? Acompanho. Aqui em Juiz de Fora até que a gente tem um futebol amador organizado. A gente tem, infelizmente, por conta da pandemia, tem no segundo ano que não acontece absolutamente nada do futebol amador. Mas a gente tem campeonatos muito fortes aqui da Liga de Futebol de Juiz de Fora e também a Copa Bahamas, né? Exatamente. Então, campeonato jogador amador. Dá até pra sair jogador. E saindo jogador dali, se dedicar, chega longe. Chega longe. Ó, tem exemplo aí, gente. Esse Chay do Botafogo aí, ó. Tava jogando fut-7 aí, ó. O Botafogo pegou, o cara se dedicou, agora já renovou o contrato. Eu acredito muito no potencial dessa galera aí. A única coisa, Alan, que tem um sonho, que não desiste, chega longe. Claro. A única coisa que é importante destacar é que muitas vezes o torcedor, né, movido pela emoção, ele vê o cara se destacando num torneio desse de várzea e fala, não, que esse cara tem espaço no nosso time. Gente, não é assim que funciona. O cara precisa de treino, de preparação. Ele não vai chegar no time jogando igual ele estava jogando no Barreirinha. Entendeu? Não vai jogar igual ele estava jogando ali no Vila Branca. Não vai ser a mesma coisa. Ele vai sentir uma diferença absurda. Tanto que você vê a diferença que é para um jogador do sub-20 no profissional. Você pega um moleque desse que arrebenta numa categoria de base. O cara dá 300 mil gols na categoria de base. O cara é a maior promessa da história do Palmeiras, por exemplo. O cara vai pro profissional e na bola ele pega, porque ele ainda precisa de um ritmo físico, ele precisa evoluir. Aí muitas das vezes o torcedor não tem paciência com esse menino acaba sendo queimado e a carreira dele vai pro buraco. Né? Então tem que ter paciência. Se você vai investir em alguém da várzea ou alguém da base, você tem que ter paciência. Não dá para exigir que esse cara da várzea, ele vai sair dali matador. Acontece. Aqui em Juiz de Fora a gente tem uma história muito bacana, inclusive até é hoje presidente de um clube que tem como vocação, que é o Alan Taxista. Ele fundou o clube agora com essa vocação de tentar pegar a galera da várzea e fazer esse povo ir pro profissional. Porque a história dele é assim. Ele virou profissional com 27 anos. Ele jogava na várzea, todo mundo falava que ele jogava muito bem. O Tupi, quando teve essa parceria com a Opecom na época, fez uma peneira com jogadores da várzea para dar uma oportunidade. Ele se destacou nessa peneira e foi profissional. Aí ele teve uma preparação. Rodão, cara. Exato. Fez uma preparação. Teve todo um período de treinamento. Jogou o módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2006. Foi um dos destaques do elenco. Permaneceu no Tupi por um tempo. Foi campeão brasileiro. Depois fez teve passagem vitoriosa para outros clubes do interior do Brasil. Jogou no Nordeste, jogou em Belo Horizonte. Então ele foi um cara. Mas isso é exceção. É um ou outro que surge assim e vai. Né? Não dá para poder tirar isso como regra. Esses caras precisam, obviamente, eles podem até dar certo, mas eles precisam de um tempo, eles precisam de uma preparação que não é a mesma do profissional. Por isso que muitas das vezes é melhor você buscar um atleta profissional pronto para substituir um outro atleta no elenco. Ou preparar um menino na base desde cedo para que ele entre no profissional preparado. É muito melhor do que buscar alguém na base. Mas aí é aquele negócio. Resta saber se tem base. O Tupi hoje não tem base. Hoje não tem. Cadê aquele plano que falaram de sub-15, de sub-17, de sub-23, de sub não sei o quê, e não apareceu sub nenhum? Aí, Alan, vai jogar a culpa na pandemia. Também. Vai jogar a culpa na pandemia, porque infelizmente a pandemia ela também é usada como desculpa para muita gente que está fazendo trabalho ruim. A gente sabe disso em várias esferas aí. Muita gente que faz trabalho ruim está usando desculpa da pandemia, né? Mas a gente sabe que não é 100%. Né? O Tupi tinha uma previsão de organização e não conseguiu botar em prática. Colocou na mão de um gestor que, infelizmente, não conseguiu organizar da melhor maneira possível. A gente viu aí pelas notícias que saíram na mídia as dificuldades enfrentadas pelo Tupi. Então a gente fica no aguardo para saber se o projeto vai voltar, né? Porque no início do ano a gente já tem
os campeonatos de base que o Tupi participa, né, novamente, voltando. Então vamos ver se vai ter uma reorganização, se alguns atletas vão permanecer, se vai montar um time do zero, se vai ter peneira, né, porque infelizmente a gente sabe que falar em peneira ou clínica de futebol no Tupi hoje já dá um susto, né, porque as últimas clínicas e peneiras que tiveram tanta repercussão negativa na mídia, né, a gente fica um pouco preocupado. Eu acho já temerário o time ter uma categoria de base que não é na própria cidade do clube. Eu já acho isso estranho. Não dá para entender. São certas coisas que realmente não dá para entender. Você está curtindo essa live no Papo de Bola FC, com o jornalista Giovanni Rezende, com o comentarista do canal, o José Carlos Guizo. Giovanni, vou pular para a quarta rodada. Aí vem a quarta rodada, jogo com a Aimorés, aquele jogo que tem hat-trick, né? Também foi só o hat-trick também, depois não tem mais nada. Pô, o jogo do hat-trick. 3 pro Tupi, 0 para Aimorés, também foi excelente partida. Aí vem a quinta rodada, Giovanni. A gente fez esse jogo, naquela expectativa boa, novamente, cruzamento na área, o Edson Capa foi lá e caixa, 2 vezes, deu União Luziense. O Tupi no Campeonato Mineiro do Modo 2 é isso aqui, ó. E aí, Giovanni, vem a 7ª rodada, né? A gente já passou aqui pelo jogo do União Luziense. Não, teve o jogo pro Democrata, que teve um empate com o Democrata, perdeu o pênalti aos 50. 1-1, perdeu o pênalti 50, depois o União Luziense que perdeu, na 7ª rodada o Betinho. Aí deu 53 minutos também pro Betinho fazer um gol. Maldade, né? Maldade com o Galo, que já estava na montanha-russa, realmente complicou. Outra vez cruzamento na área. Faltou isso cabeça, aqui, ó. Né, Giovanni? Faltou. O jogo tá terminando, o juiz deu 11 minutos de acréscimo. Concentra, até o fim. Faltou. Tupi não concentrou. Tava com 1 a menos, eu sei que tava com 1 a menos, mas era a concentração. Contra o Tupinambás, inclusive na rodada seguinte, né, que a gente vai falar sobre isso, teve concentração. Porque o time do Tupinambás foi para cima, tentou, não conseguiu porque o Tupi estava concentrado e preparado para o jogo. Mas você destacando as rodadas e os resultados, fica cada vez mais claro aquilo que a gente falou. É um time muito inconstante. Era um time que tinha muita dificuldade, um time que apresentava muita dificuldade em se manter constante nesse torneio. O time não conseguia fazer 2, 3 apresentações boas. O time fazia uma apresentação excelente e outra péssima. Era sempre no céu e no inferno. Eu até coloquei em alguns episódios meus do CarijoCast com essa denominação. O Tupi era sempre do céu ao inferno, não tinha meio termo. Quando ganhava, ganhava jogando muito bem. E quando perdia, mas perdia parecendo que era o pior time do campeonato. E aí, o que aconteceu? Você citou o Tupi Pinambás, o clássico, aí todo mundo pensou, vai ser um clássico, ganhou o clássico, vai vir com moral. Vai enfrentar o Democrata em Governador Valadares, perde também. 3-1. E aí a vaca eu acho que já tinha ido pro brejo aí nessa 9ª rodada, né, João? Você já tinha alguma esperança ainda diante de Vila e Guarani? Com certeza tinha ido pro brejo já. É muito difícil o Tupi conseguir depois os resultados, né? Ficou muito complicada a situação. Ainda tinha esse jogo do Vila em casa, mas o Tupi precisaria ganhar todos os jogos que faltava, torcer contra o Democrata, e já de cara já não deu certo porque o Tupi perdeu pro Vila e o Democrata ganhou o jogo seguinte. Perdeu pro Vila e na última rodada que a gente acompanhou, perdeu pro Guarani, terminando aí com 3 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. A situação ficou muito complicada. O time não conseguia. Você via que até tinha alguma organização. É o que eu falei, quando o Tupi ganhava, ele ganhava jogando muito bem. Então é aquilo, quando a gente vê que a equipe ela apresenta um potencial de fazer algo. A gente tá vendo, a gente olhava o time do Tupi e a gente falava assim, olha, eu sei que o time pode fazer, porque a gente viu fazer. Só que quando perdia, o time não conseguia, em hipótese alguma, responder. Era um time que era tão facilmente batido que você parecia que tinha trocado os 11 jogadores. Né? É uma equipe que tinha uma fragilidade muito grande na parte psicológica, na parte mental, né, de dominar, e na parte das peças, né, que eram jogadores que eram completamente vagalumes, né, que eram jogadores inconstantes. O Tupi tinha um elenco cheio de jogadores que não conseguiam fazer 2 jogos da mesma maneira. Fazia um jogo gigante e em outro jogo desaparecia. E quando eu falo que o Rafael Novaes não tem culpa, porque ele tentou mudar. Ele olhava por banco, ele tentava buscar, ele tentava puxar mais do elenco. Ô Guizo, você lembra que a gente fez uma live também com o Rafael antes do início do campeonato? A vontade que o Rafael estava desse grande desafio na cidade dele, né, Guizo? Você recorda disso? A gente pode falar com o Giovanni em respeito a isso também. Pode falar, Guizo. Viu, Rafael, eu tenho uma dúvida, né? Não sei se realmente acontece como acontece aqui também, aqui no interior de São Paulo. As grandes emissoras de Minas, as rádios, TV,
divulgam o campeonato do módulo 2 de Minas, e também eu te pergunto para você, o pessoal de Juiz de Fora também colabora com o Tupi? Muito difícil, Guizo. O povo de Juiz de Fora, mas eu não vou culpar. Durante muitos anos da minha vida, eu culpei o povo de Juiz de Fora por não ser próximo ao Tupi, por não ser próximo ao Tupinambás, por não se envolver com o esporte da cidade. Mas eu parei de culpar, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a imprensa esportiva, eu percebi que não é falta de querer apoiar, porque a gente tem uma audiência, a gente tem pessoas que assistem, a gente tem pessoas que acompanham. A questão é que não há credibilidade dos clubes para ser apoiados. Os clubes, eles não... as pessoas, elas não veem credibilidade nas equipes de Juiz de Fora. O Tupinambás ainda é um projeto recente. É uma equipe mais que centenária, mas voltou ao futebol há menos de 10 anos. Então ela está construindo o seu caminho. Ela vai ter o apoio. Se ela continuar mostrando seriedade, ela vai ter o apoio. A questão é, o Tupi, que é a equipe que esteve sempre ativa, sempre esteve no cenário, é uma equipe que, infelizmente, em dado momento da sua vida futebolística, ela virou as costas para o Juiz Forano. Ela assumiu, vestiu essa capa de que ninguém nos apoia, ninguém nos ajuda e nós vamos fazer assim mesmo. Ficou aquele nós contra todos durante muitos anos e, com isso, o Tupi criou uma antipatia muito grande. A gente vê isso entre os mais jovens, entre as pessoas da nossa idade. Às vezes você fala de Tupi, e isso, Tupi é uma porcaria. A gente vê muito isso, porque o Tupi se antipatizou com o Juiz de Fora. Parece que o Tupi é de Juiz de Fora, mas a cidade não se vê representada no Tupi, porque nos seus melhores momentos o Tupi se afastou de Juiz de Fora. O Tupi não buscou a cidade de Juiz de Fora. Ele manteve aquele discurso de que nós não somos apoiados, ninguém olha pra gente, e se fechou nesse casulo. Eu defendo há algum tempo, o Tupi precisa voltar a se introduzir em Juiz de Fora, ele precisa participar do dia a dia da cidade. Coisa boba, participar de uma campanha de trânsito, manda um mascote lá para a prefeitura, coisas bobas. O Tupi precisa ser presença, precisa ser sentido na cidade. E hoje o Tupi é visto como um estorvo. Muitas pessoas comentam em reportagens e coisas que era melhor que o Tupi acabasse, porque o Tupi não criou essa relação com o Juiz de Fora. Ficou anos e anos reclamando da falta de apoio, mas não buscou apoio em momento algum. E quando buscou, buscou da maneira errada, essa é a verdade. Não dá para você esperar o retorno. O Tupi está na Série B do Campeonato Brasileiro, como teve em 2016. Então a cidade tem que vir. Não é assim que funciona. Você tem que ir atrás, você tem que buscar. Você tem que oferecer condições para que esse cara vá para o estádio, que esse cara volte, esse cara participe da vida do Tupi. Que ele entenda no Tupi uma equipe próxima a ele, que ele pode participar ativamente. Mas não houve isso. O Tupi não aproveitou os melhores momentos que ele teve na vida dele e hoje ele voltou praticamente a estaca zero. E dentro disso daí que você está falando, Giovanni, eu acho que faltou um pouquinho assim de passar também para o torcedor tudo que está acontecendo no clube. Informar o torcedor através da imprensa, seja rádio, televisão, departamento de marketing. Hoje temos as mídias sociais. Eu acho que faltou isso também por parte do Tupi. Você não acha ou eu estou assim, me iludindo também nessa parte? Faltou tudo, né? Qualquer coisa que você falar que faltou, Alan, faltou. Essa é a verdade. O Tupi até procurou, no período da Série B principalmente, algumas ações de marketing e tal, para tentar. Teve alguns patrocinadores maiores, né? Teve até aquela questão com a Brahma por causa do sócio torcedor. Que eu acho que foi o que o Tupi mais fez. Fora isso, exatamente, não teve outra ação. Mas é muito difícil você exigir quando o seu processo já era errado desde o início, desde lá atrás. Tá na Série B do Brasileiro. Isso por si só não vai atrair público para o estádio. Eu cheguei a ver vários dirigentes da época, inclusive gente influente em Juiz de Fora, que era dirigente do Tupi na época, falando que se o Tupi na Série B não atrai ninguém, nunca vai atrair. Mas como assim? O que vocês fizeram para atrair? Vocês baixaram o preço de ingresso? Vocês criaram um sistema de carnê que seja? Vocês fizeram um plano de sócio-torcedor acessível? Vocês espalharam pela cidade inteira outdoor? Vocês levaram o jogador nas escolinhas? Vocês fizeram um tour com a taça de campeão brasileiro quando ganhou? Vocês botaram o Tupi no dia a dia da cidade? Vocês botaram só uma cartaz que seja de bem-vindos campeões brasileiros na beirada da BR? Botaram no semáforo o galinho lá para poder cumprimentar as crianças? No fim de semana, quando tem algum evento, vocês levam as coisas do clube para lá? Isso é um processo, gente. Isso não é coisa da noite pro dia, não. Isso é um processo. Você tem que criar o pertencimento. Você tem que criar essa relação. A gente vê, principalmente em cidades do interior paulista, a gente vê muito isso, o carinho que a cidade tem pelo clube, porque o clube cria um pertencimento. A pessoa, ela sente dona do clube. Ela sente, este é o clube da minha cidade. Hoje eu não vejo isso, de fato, com o torcedor do Tupi.
Eu não vejo sem Juiz de Fora. O torcedor do Tupi eu vejo, né? Porque os bravos torcedores do Tupi estão aí firme e forte, né? Mas o juiz forano, ele não sente essa relação com o Tupi, ele não vai defender o Tupi numa discussão. Se ele estiver lá no Rio de Janeiro e alguém virar para ele e comentar sobre, pô, lá Juiz de Fora tem o Tupi e tal, o cara vai falar, não sei nada do Tupi. Eu sei que estava na Série B uns anos aí atrás, aí hoje está sumido. É isso que acontece, você pode reparar. Tirando um juiz forano igual o Alan, igual eu, se perguntar isso lá no Rio de Janeiro, eu vou te responder vou fazer um monólogo. Eu vou contar a situação toda do Tupi de 20 anos para cá. A história. Mas qualquer juiz forano, se você for para ele em outro lugar aqui do Brasil, você vai perguntar para ele, e é o Tupi ainda? O cara não vai saber te dizer, e ele é de Juiz de Fora, cara. E as notícias aparecem nos noticiários, elas aparecem no jornal. As notícias estão aí, não é falta de informação, é falta de pertencimento. O juiz forano hoje ele não se sente parte do Tupi. Essa que é a verdade. Ele prefere torcer para os times do Rio de Janeiro, porque esses clubes, querendo ou não, eles fazem esse cara ser parte dessa nação, né, desse pertencimento, coisa que o Tupi não faz, que o Tupinambás não faz, dentro da própria cidade. Prefere viver chorando dificuldade, cantando pobreza, do que procurar. José Carlos Guido, vou deixar para você a última pergunta, porque o Instagram só nos dá 1 hora. Então, essa última pergunta para o Giovanni Rezende, meu amigo, vai ser você que vai fazer aí, e eu vou ter todo prazer aí, e você fica à vontade. Eu agradeço, Alain. Então, pelo que eu entendi, o Giovanni, o Tupi não tem um departamento de marketing. Não tem. Não tem. Não tem. E quando teve, trabalhou completamente errado. Não tenho medo nenhum de falar isso. Ações mal feitas, mal planejadas e que, obviamente, não faziam sentido. Eu lembro que o Tupi, recentemente, quando teve... foi o primeiro ano que teriam as 2 equipes de Juiz de Fora no módulo 1 do Campeonato Mineiro. Aí o Tupi arrumou um departamento de marketing, contratou uma agência de publicidade. Aí os caras fizeram uma ação que, sinceramente, criaram o camarote do Tupi. Uma ação 19, né? Exatamente, criaram. Nossa, completamente ridículo. Lembro. Ridículo, Alan, ridículo. Porque não era uma ação condizente com o tamanho e as preocupações do Tupi no ano. Aquilo daria muito certo para uma equipe maior, uma equipe de outro porte. O Tupi estava vindo de um rebaixamento de Série C, tinha acabado de cair para a Série D. Você fazer um camarote, fazer coisas que não eram um tipo de ação compatível com o momento e o tamanho do Tupi naquele momento. Então, um departamento de marketing que nunca trabalhou decentemente, que sempre entrou nessa espiral aí que eu venho falando há algum tempo, de, temos dificuldade, ninguém apoia. Um departamento de marketing que fala um negócio desse, não procura, não cria, não vai atrás da empresa, e quando ia atrás da empresa, ia com valores absurdos. Isso eu pude apurar com alguns empresários, a gente ouvia isso, que chegava com valores bizarros, só com exigências e com nada para oferecer em troca. Chegava praticamente e falava, tô te fazendo esse favor aqui para você me ajudar. Isso era o Tupi, sempre foi o Tupi. Esse é o departamento de marketing que o Tupi tinha alguns anos atrás. Chegar na empresa, isso aqui, nenhum planejamento. Não tinha uma carta de intenção, não tinha nada que... Muitos patrocinadores, inclusive, deixaram o clube por conta da falta de retorno. Alguns patrocinadores pediam ao clube uma camisa do Tupi, sei lá, para sortear na empresa. O Tupi não respondia. O Tupi sentia como se fosse o patrocinador dando dinheiro, ele faz um favor ao clube. Não tem nada, não devo nada para esse cara, não, ele tá dando dinheiro porque ele quer. Praticamente isso. É um amadorismo absurdo. O Tupi nunca teve um setor profissional, falando a verdade. Nunca teve um setor profissional nesse sentido, excetuando-se os momentos em que o Tupi foi gerido por terceiros. Quando, em 2003, o Tupi foi gerido pelo Grupo Bretas, né, o Tupi teve, sim, um departamento de marketing ativo, arrumou diversos patrocinadores, inclusive grandes jogadores como o Miller, jogaram com a camisa do Tupi naquele ano. E depois fez uma Série C fantástica, que infelizmente foi roubado contra a equipe do Bragantino. O Tupi foi roubado em 2003, foi dilacerado pela arbitragem, e aí a parceria com o Bretas até acabou. A parceria com o Bretas até acabou. Se o Tupi tivesse conseguido avançar nessa Série C, talvez a parceria teria ficado para uma Série B eventual, porque o time do Tupi era muito bom. A parceria acabou. E depois, quando teve a OPECOM com o Omar Pérez, Organizações Panorama de Comunicação, gerindo o Tupi, aí também teve um departamento de marketing ativo, que fez com que o Tupi estivesse aparecendo em todo lugar, que a cidade estivesse inserida. Naquele momento eu senti Juiz de Fora abraçando o Tupi. Foi um dos únicos momentos da minha vida que eu vi Juiz de Fora abraçando o Tupi, foi na época da OPECOM. Fora isso, o Tupi nunca teve uma organização, um setor, um departamento que funcionasse decentemente, não o departamento de futebol. O departamento de futebol, em alguns anos, até muito conturbados,
funcionou muito bem. Tanto que o Tupi foi campeão brasileiro, né, com toda a organização de marketing que tinha. Ô, Giovani. O Tupi foi campeão brasileiro, campeão da Taça Minas Gerais e conseguiu um acesso para a Série B. Então o departamento de futebol era uma das únicas coisas que funcionava. Fora isso, o Tupi nunca teve nada profissional. A resenha tá sensacional, mas infelizmente já tá ali 10 segundos. Só tem que agradecer você e o Guizo pela participação e até uma próxima. Ó, o João Moreira falou que você é fera. E uma